Eu estava dirigindo para o aeroporto quando me dei conta de que meu passaporte ainda estava em casa. Mas quando voltei para dentro e ouvi meu marido conversando lá em cima, parei. Me aproximei e o que ouvi fez minhas mãos tremerem e meu coração gelar. Percebi que meu passaporte ainda estava em casa quando já estava a caminho do aeroporto JFK. Minhas mãos vasculharam freneticamente minha bagagem de mão, encontrando apenas cartões de embarque e documentos de viagem inúteis sem aquele item crucial. Eu havia deixado na minha mesa de cabeceira na noite anterior, depois de conferir a data de validade pela última vez. O erro pareceu catastrófico naquele momento, ameaçando arruinar a conferência em Londres para a qual eu vinha me preparando nos últimos 6 meses. Peguei a próxima saída e voltei dirigindo para Brooklyn Heights. Minha mente já havia calculado quais voos posteriores eu conseguiria pegar se me apressasse. Quando entrei novamente em nossa casa de tijolos, a porta da frente estava destrancada, o que deveria ter sido meu primeiro sinal de alerta de que algo estava errado. Jackson nunca deixava portas destrancadas, mas eu estava concentrada demais em pegar meu passaporte e voltar para a estrada para pensar nisso com calma. Então ouvi a voz dele vinda do andar de cima, e o tom me paralisou. Ele estava falando com alguém com uma intimidade casual, discutindo transferências de propriedade e processos de execução hipotecária, e como tinha sido fácil me enganar. Aproximei-me da escada, minha formação jurídica se sobrepondo ao impulso de anunciar minha presença. O que ouvi nos próximos 60 segundos fez minhas mãos tremerem e meu coração gelar. Meu marido não era quem eu pensava que ele fosse. Nosso casamento não era o que eu acreditava que fosse. E eu estava lá, na minha própria casa, ouvindo planejar minha completa destruição enquanto ele achava que eu estava a caminho de outro continente. A viagem de volta pelas ruas do Brooklyn que eu conhecia desde sempre levou 25 minutos. Eu ficava repassando a manhã na minha cabeça, procurando por sinais que eu tivesse perdido. Jackson tinha acordado antes de mim, como costumava fazer nos meus dias de viagem. Eu o encontrei na cozinha preparando o café da manhã, rabanada com canela, meu café favorito já pronto e servido na minha caneca térmica. Ele me beijou enquanto eu comia, com a mão na minha lombar, e disse que sentiria muita saudade nos próximos 5 dias. Eu acreditei em cada palavra. Por que não acreditaria? 7 anos de casamento não me deram motivos para duvidar da sua sinceridade ou questionar o seu amor. Esta conferência em Londres representava tudo pelo que eu havia trabalhado desde que assumi a empresa do meu pai, 4 anos atrás. Como diretor de riscos da Torfield Security Solutions, eu estava programado para proferir um discurso de abertura sobre as ameaças emergentes na segurança da inteligência artificial. O convite da Aliança Europeia de Segurança Cibernética havia chegado 6 meses antes, e eu havia dedicado inúmeras horas à preparação da minha apresentação, aprimorando meus argumentos e antecipando as perguntas de uma plateia de especialistas internacionais que avaliariam cada palavra que eu dissesse. Este era o meu momento de provar que eu pertencia àquele mundo, que uma mulher podia liderar num campo ainda dominado por homens que, muitas vezes, questionavam as minhas qualificações antes de questionarem as minhas ideias. Meu pai fundou a Torfield como uma pequena consultoria de segurança cibernética, operando em um armazém adaptado em Red Hook, com 2 funcionários e alguns clientes locais. Quando ele faleceu repentinamente de um ataque cardíaco, eu tinha 28 anos, era formado em direito e não tinha absolutamente nenhuma experiência em administrar uma empresa de tecnologia. Todos esperavam que eu vendesse a empresa. As ofertas começaram a chegar poucos dias após o funeral, concorrentes me cercando, presumindo que eu estaria sobrecarregado pela dor e pela inexperiência para fazer qualquer outra coisa. Em vez disso, passei 4 anos transformando seu modesto escritório em uma empresa que agora protegia empresas da Fortune 500 contra ameaças digitais. Tínhamos 40 funcionários, escritórios em 3 cidades e um faturamento anual que teria deixado meu pai orgulhoso. Jackson esteve presente em todos os momentos. Nos conhecemos em uma conferência jurídica em Manhattan, apenas 6 meses após a morte do meu pai. Eu estava afundando em luto e na responsabilidade esmagadora de repente, administrar uma empresa que mal compreendia. Ele se aproximou de mim após minha apresentação sobre regulamentações de proteção de dados, genuinamente interessado no meu trabalho, fazendo perguntas inteligentes que demonstraram que ele realmente estava prestando atenção. Ele era bonito de uma forma discreta, com cabelos escuros que começavam a ficar grisalhos nas têmporas e olhos azuis que pareciam me enxergar de verdade, não apenas a fachada profissional que eu havia aprendido a usar. Nosso namoro foi natural e sem pressa. Passávamos as noites conversando longamente durante o jantar sobre nossos sonhos e medos.
Ele cozinhava enquanto eu trabalhava até tarde em propostas para clientes, me trazia vinho e se preocupava comigo sem me fazer sentir culpada pelas horas que eu dedicava ao crescimento da empresa. Ele nunca reclamou da minha agenda nem exigiu que eu escolhesse entre ele e minha carreira. Em vez disso, ele me apoiou, me incentivou e se tornou a pessoa em quem eu mais confiava no mundo. Quando ele me pediu em casamento durante uma viagem de fim de semana para Finger Lakes, em um pier ao pôr do sol com a água dourada ao nosso redor, eu disse sim sem hesitar. O casamento foi pequeno e íntimo, apenas com a família e amigos próximos, realizado no jardim da minha mãe em Cobley Hill. Jackson chorou quando me viu caminhando pelo corredor improvisado entre fileiras de cadeiras brancas. E eu me lembro de pensar que meu coração explodiria de felicidade. Depois, minha mãe o abraçou, sussurrando que meu pai o teria adorado e que ela era grata por eu ter encontrado alguém que cuidaria de mim como meu pai sempre cuidou. Jackson tinha sido particularmente maravilhoso com a minha mãe depois do nosso casamento. Ela morava sozinha na casa de arenito marrom em Cobley Hill onde eu cresci, a mesma casa onde meu pai a carregou no colo ao cruzar a soleira, ainda jovem, em 1985. O prédio era mais do que apenas uma casa. Era 3 gerações de história familiar, memórias impregnadas em cada cômodo, a presença do meu pai ainda presente no jardim que ele plantou e nas estantes que ele construiu com as próprias mãos. Após a morte do meu pai, minha mãe enfrentou dificuldades tanto com o luto quanto com os aspectos práticos da administração do imóvel. O prédio tinha apartamentos para alugar no térreo que exigiam manutenção constante. Havia problemas com inquilinos que precisavam ser resolvidos, reparos urgentes e impostos prediais que pareciam aumentar a cada ano, conforme o bairro se gentrificava ao seu redor. Ela se sentia sobrecarregada, e eu a vi perder a confiança enquanto tentava se adaptar a um mundo que meu pai sempre havia administrado para ela. Jackson se ofereceu para ajudá-la, passando os fins de semana consertando torneiras com vazamento e revisando documentos financeiros que a deixavam confusa e com os olhos vidrados. Eu era muito grata por sua disposição em assumir esse papel, em cuidar da minha mãe como se ela fosse da família. Ele era paciente com ela de uma forma que eu às vezes tinha dificuldade em ser, nunca a fazendo-se sentir tola por não entender coisas que lhe pareciam óbvias. Quando ele sugeriu consolidar algumas das contas financeiras da família para facilitar a administração, pareceu-me uma solução atenciosa de alguém que realmente queria aliviar nossos encargos. Minha mãe assinou a procuração que ele preparou, confiando plenamente nele. Eu a assinei sem ler as letras miúdas, ocupada demais com uma importante apresentação para um cliente para analisar minuciosamente a papelada do meu próprio marido. Estávamos entregando a ele as chaves de tudo que meus pais haviam construído, e nenhum de nós tinha a menor ideia do que estávamos fazendo. Agora eu estava parada no hall de entrada do nosso prédio de tijolos marrons, com a mão agarrada ao corrimão, ouvindo a voz de Jackson vinda do seu escritório no 3º andar. O tom era completamente diferente de tudo que eu já tinha ouvido antes. Havia satisfação, quase prazer, enquanto ele discutia transferências de propriedade e processos de execução hipotecária com alguém a quem chamava de querida. A palavra apertou meu peito. Ele nunca tinha me chamado de querida. Usava meu nome, às vezes acrescentando termos carinhosos como amor ou querida, mas querida pertencia a outra pessoa. Forcei-me a ficar absolutamente imóvel e a ouvir. Meu treinamento jurídico entrou em ação, anulando a resposta emocional que me impelia a subir correndo as escadas e confrontá-lo imediatamente. Primeiro, reúna informações. Nunca faça acusações sem provas. Esses eram princípios que me serviram bem nos negócios, e agora os apliquei ao meu casamento em ruínas sem nem pensar 2 vezes. Jackson estava dizendo algo sobre eu ter acabado de sair para o aeroporto, sobre como a mulher estúpida tinha acreditado na história de Londres. As palavras soaram como um ataque físico, cada uma atingindo-o com precisão e impacto devastador. Ele falou sobre os documentos estarem prontos, sobre a casa da minha mãe estar em execução hipotecária na terça-feira, sobre como eu mesma havia assinado tudo e até o agradeci por ajudar a administrar as finanças da família. Apertei o corrimão com mais força, meus nós dos dedos ficando brancos pela pressão. A casa da minha mãe, o prédio de arenito em Cobley Hill que guardava todas as lembranças da minha infância, cada vestígio do meu pai que nos restava. Jackson falava dela como se fosse apenas mais uma propriedade, apenas mais um bem a ser liquidado e dividido. Então ele disse as palavras que mudaram tudo. Depois de todos esses anos fingindo amar aquela mulher fria e controladora, finalmente vou ter o que mereço, o que nós 2 merecemos, querida. Fingindo. 7 anos de casamento reduzidos a uma farsa.
7 anos do meu amor recebidos com um desprezo que eu estava cego demais para enxergar. Eu estava parada naquele hall de entrada e senti algo fundamental mudar dentro de mim. Algo que parecia uma morte e um renascimento acontecendo simultaneamente. A mulher que havia saído daquela casa 40 minutos antes não existia mais. Ela havia sido confiante, amorosa, talvez até ingênua em sua crença de que o homem com quem se casou era exatamente quem dizia ser. A mulher que estava ali parada era alguém completamente diferente, mais fria, cuja mente já começava a processar as implicações do que ouvirá com a mesma precisão analítica que aplicava às ameaças de segurança cibernética no trabalho. Jackson acreditava que eu tinha ido embora. Ele pensava que tinha 5 dias para finalizar seu plano enquanto eu permanecia em feliz ignorância do outro lado do oceano. Ele não fazia ideia de que eu estava a 6 metros abaixo dele, ouvindo cada palavra. Minha mente jurídica já começava a catalogar as evidências e a elaborar a estratégia. Minhas mãos tremiam, mas não de medo, nem mesmo de tristeza. Tremiam de uma raiva que parecia eletricidade percorrendo minhas veias, da súbita compreensão de que eu havia vivido em uma farsa elaborada por 7 anos, e da fria determinação de fazer Jackson pagar por cada mentira que ele já me contou. Eu precisava ouvir mais. Todos os meus instintos gritavam para que eu subisse correndo aquelas escadas e o confrontasse, para exigir explicações e respostas, mas minha formação jurídica me manteve no lugar. Primeiro as provas. Depois a compreensão, e por último a ação. Aproximei-me da escada com cuidado deliberado, colocando cada pé com precisão para evitar os pontos que eu sabia que denunciariam minha presença. O terceiro degrau de baixo sempre rangia sob pressão. No patamar, a meio caminho, havia uma tábua solta perto do corrimão. 7 anos morando nesta casa me ensinaram sua linguagem, e agora esse conhecimento se tornou minha proteção. A voz de Jackson continuava a ecoar com perfeita clareza. Nosso prédio de tijolos marrons fora construído em 1920, com tetos altos e detalhes originais em madeira que propagavam o som de maneiras inesperadas. O que parecia uma conversa particular no terceiro andar podia ser ouvido nitidamente no hall de entrada, se você soubesse onde se posicionar. Posicionei-me na base da escada, onde a acústica era mais nítida, e forcei minha respiração a ficar lenta e silenciosa. Não se preocupe, ele dizia, num tom tranquilizador que me embrulhava o estômago. Quando ela voltar daqui a 5 dias, tudo estará resolvido. Os documentos de transferência de propriedade estão prontos. A casa da mãe dela entrará em leilão na terça-feira. A velha nem sequer verifica mais as suas contas. A casa de tijolos da minha mãe. As palavras me atingiram como um ataque físico. Aquela casa valia quase 2 milhões de dólares no mercado atual, mas seu valor ia muito além do dinheiro. 3 gerações da minha família viveram ali. Minha avó morreu no quarto do andar de cima. Meu pai pediu minha mãe em casamento no jardim. Dei meus primeiros passos no piso de madeira da sala de estar. Cada tijolo guardava uma memória. Cada cômodo continha pedaços de pessoas que amamos e perdemos. E Jackson falava disso com a mesma naturalidade de quem realiza qualquer transação imobiliária. E a melhor parte, continuou ele, e eu pude ouvir o sorriso em sua voz, a satisfação de alguém que se considerava esperto e intocável, ela assinou tudo sozinha, cada documento ao longo do último ano. Ela até me agradeceu por ajudar a administrar as propriedades da família enquanto ela estava tão ocupada com o trabalho. A lembrança voltou com uma clareza nauseante. 8 meses atrás, Jackson me apresentou uma pilha de papéis na mesa da cozinha, certa noite. Ele explicou que consolidar as contas da família facilitaria a administração de tudo, que minha mãe estava ficando confusa com os vários extratos de bancos diferentes e que simplificar o processo reduziria o estresse para todos. Naquele momento, eu estava me preparando para uma apresentação importante para um cliente, com o laptop aberto ao lado do prato de jantar, e minha mente já estava na metade dos protocolos de segurança que eu precisava revisar. Assinei onde ele indicou sem ler com atenção, confiando nele completamente porque ele era meu marido e porque meu marido me machucaria. Depois de todos esses anos fingindo amar aquela mulher fria e controladora, disse Jackson, e sua voz mudou ligeiramente, tornando-se mais dura e fria, finalmente vou ter o que mereço, o que nós dois merecemos, querida. Meu bem. Ele estava falando com outra pessoa. Alguém que não era sua esposa, alguém que era sua parceira nesse esquema, sua cúmplice na destruição da minha vida. A traição dobrou naquele instante, multiplicando-se em algo tão grande que eu mal conseguia compreender suas dimensões.
Isso não foi apenas roubo. Isso não foi apenas fraude. Isso foi uma violação íntima por alguém com quem eu havia compartilhado a cama, alguém em quem eu havia confiado meu corpo, meu coração e o legado da minha família. Ouviu rir de algo que a outra mulher disse. Aquele som genuíno de divertimento que eu sempre acreditara inspirar nele durante as noites tranquilas em casa. A risada pela qual me apaixonei durante o nosso namoro. Só que agora eu entendia que nunca fora para mim. Talvez nada jamais tivesse sido para mim. Talvez eu estivesse vivendo com um estranho que tinha o rosto do meu marido, que demonstrava afeto com habilidade refinada enquanto não sentia nada além de desprezo. Ela vai chegar em Londres completamente perdida, continuou Jackson. Já agendei os compromissos com o banco para amanhã de manhã. O leilão de execução hipotecária está marcado para terça-feira à tarde. Na quarta-feira, teremos o controle do imóvel e poderemos revendê-lo imediatamente. O mercado em Cobley Hill está insano agora. Estamos prevendo um lucro líquido de $700 mil depois de quitar a hipoteca e o empréstimo com garantia imobiliária. $700 mil. Era o que a casa da minha mãe valia para ele. Não as memórias, a história, nem o fato de que uma senhora idosa, que já havia perdido o marido, agora perderia o único lugar que lhe restava e que considerava um lar. Apenas números em uma planilha. Apenas lucro a ser extraído e dividido. Eu sei, meu bem. Eu sei, disse ele, com a voz suavizando de um carinho que me fez sentir uma dor física no peito. Só mais alguns dias e acabamos. Finalmente podemos parar de fingir e sair daqui. Talvez para algum lugar quente desta vez. Você anda falando da Costa Rica. Poderíamos ir para lá. Comprar alguma coisa na praia. Vida. A vida que planejamos durante todos esses anos. Costa Rica. A casa de praia. A vida que eles haviam planejado. Enquanto eu trabalhava 60 horas por semana construindo uma empresa, enquanto viajava para conferências e reuniões com clientes, enquanto confiava nele para ser a base sólida do nosso casamento, ele planejava fugir com outra mulher. Planejava roubar tudo e desaparecer, deixando-me apenas com os destroços de uma vida que eu acreditava ser real. Eu deveria ter me sentido devastada. Deveria ter desabado ali mesmo no chão, destruída pela magnitude da traição. Em vez disso, algo diferente acontecia dentro de mim. Algo frio, cortante e concentrado. O choque se transformava em clareza, a dor se cristalizava em propósito. Minha mente começou a analisar as implicações com a mesma precisão analítica que eu aplicava às ameaças de segurança cibernética no trabalho. Jackson acreditava que eu estava no aeroporto. Ele pensava que eu estava embarcando em um voo que me levaria para fora do país por 5 dias. Ele não fazia ideia de que eu estava em casa, ouvindo cada palavra, compreendendo toda a extensão do seu plano. Aquela ignorância era uma arma que eu podia usar. Aquela vantagem temporária era tudo. Ouviu-a movimentar-se lá em cima, os seus passos atravessaram o escritório. Devo ir, disse-lhe a mulher ao telefone. Tenho de me encontrar com o advogado esta tarde para finalizar a papelada. Ligo-te hoje à noite, depois de tudo estar assinado. Amo-te, meu bem. Amo-te. Ele disse que a amava com a mesma naturalidade com que a maioria das pessoas se despede. Quantas vezes ele me disse essas palavras sem realmente significar nada? Quantos momentos de intimidade não passaram de encenação, cálculo, manipulação estratégica para me manter submissa e confiante? Ouvi o clique do telefone dele desligando, depois silêncio. Ele provavelmente estava revisando documentos, checando o cronograma, certificando-se de que cada detalhe do seu plano estava posicionado corretamente. Ele não tinha motivos para suspeitar que algo estivesse errado. Nenhum motivo para acreditar que seu esquema perfeito tivesse sido descoberto por algo tão banal quanto um passaporte esquecido. Recuei da escada com a mesma precisão cuidadosa que usará para me aproximar. O assoalho perto do armário de casacos, o leve rangido da madeira perto da porta. Evitei tudo, movendo-me como um fantasma pela minha própria casa até chegar à porta da frente e abri-la devagar, apenas o suficiente para passar. A porta se fechou atrás de mim com um clique suave que soou como um tiro na rua silenciosa. Caminhei até meu carro com passos calculados, embora cada nervo do meu corpo gritasse para que eu corresse. Minhas mãos tatearam as chaves e precisei tentar 2 vezes antes de conseguir destrancar a porta. Assim que entrei,
Fiquei imóvel por vários longos minutos, olhando fixamente para o nosso prédio de tijolos através do para-brisa, tentando conciliar o edifício que eu amava com a cena de crime em que ele acabará de se transformar. Meu celular estava no porta-copos, onde o havia deixado durante a viagem de volta da estrada. Peguei-o e fiquei olhando para a tela, observando-a embaçar enquanto as lágrimas finalmente começavam a cair. Não lágrimas de tristeza, mas lágrimas de raiva tão intensas que pareciam queimar meus olhos. Eu havia construído uma vida com esse homem. Eu havia confiado a ele tudo o que importava. Eu havia acreditado em nosso futuro juntos com uma fé que agora me parecia incrivelmente ingênua. Mas chorar não adiantaria. Desmoronar não protegeria minha mãe, nem salvaria sua casa, nem recuperaria o que havia sido roubado. Eu precisava pensar com clareza, agir estrategicamente, me tornar alguém que Jackson jamais imaginara que eu pudesse ser. A mulher que havia saído daquela casa 40 minutos antes o teria confrontado imediatamente. Exigido explicações, provavelmente acreditado em todas as mentiras que ele contasse. Aquela mulher já tinha ido embora. A mulher sentada naquele carro agora entendia que estava em guerra. E a primeira regra da guerra era nunca deixar o inimigo saber que você estava chegando. Liguei o motor e saí da calçada, forçando-me a dirigir em velocidade normal. Mesmo que todos os meus instintos me dissessem para pisar fundo no acelerador e me distanciar o máximo possível daquele prédio de tijolos marrons, minhas mãos apertavam o volante com tanta força que meus dedos doíam. Mas a dor física me ajudava a manter os pés no chão, a me concentrar no que precisava acontecer em seguida, em vez de ficar remoendo o que eu acabara de descobrir. Jackson acreditava que eu estava no aeroporto naquele momento. Ele pensava que eu estava fazendo o check-in para o meu voo, passando pela segurança, embarcando em um avião que me levaria através do Atlântico e o deixaria livre para executar seu plano sem interferências. Essa crença era a única vantagem que eu tinha, e eu precisava protegê-la a todo custo. Eu não podia voltar para casa. Não podia contatá-lo. Não podia fazer nada que o alertasse para o fato de que seu cronograma cuidadosamente elaborado acabará de ser destruído por algo tão banal quanto um passaporte esquecido. Dirigi pelo Brooklyn sem um destino definido a princípio, apenas seguindo em frente, tentando me distanciar da vida que se revelara uma encenação meticulosamente planejada. Meu celular estava no porta-copos, e eu ficava olhando para ele, meio que esperando que Jackson ligasse, de alguma forma, soubesse que eu tinha ouvido tudo. Mas a tela permanecia escura e silenciosa. Ele não tinha motivos para suspeitar de nada. Em sua mente, eu já tinha ido embora. Depois de quase 10 minutos dirigindo no piloto automático, me vi entrando no estacionamento de uma cafeteria em Park Slope, a 3 quarteirões de distância de Brooklyn Heights. Era um lugar onde eu nunca tinha estado antes. Um lugar onde Jackson não teria motivo para me procurar, mesmo que, de alguma forma, descobrisse que eu não havia embarcado no meu voo. A cafeteria estava tranquila a essa hora, com apenas alguns clientes espalhados pelas mesas, a maioria absorta em seus laptops ou livros. Escolhi uma mesa no canto dos fundos, de onde eu podia ver a entrada, mas permanecer relativamente discreta, longe de olhares curiosos. Minhas mãos tremiam enquanto eu pegava meu celular. Eu precisava de ajuda, mas precisava ser estratégica sobre com quem entraria em contato e o que revelaria. Um passo em falso agora poderia destruir tudo. Respirei fundo várias vezes, me forçando a pensar com clareza apesar da adrenalina ainda correndo em minhas veias. Anos de experiência gerenciando situações de crise no trabalho me ensinaram que o pânico é o inimigo da ação eficaz. Primeiro a avaliação, depois a estratégia e, por último, a implementação. A primeira chamada foi para Diana, minha assistente executiva. Ela atendeu no segundo toque, com sua habitual eficiência profissional. Mia, você deve embarcar em breve. Está tudo bem? Preciso que você faça algo para mim, eu disse, mantendo a voz o mais firme possível. E preciso que você não faça perguntas agora. Você consegue fazer isso? Houve uma breve pausa, e quase pude ouvi-la recalculando, percebendo a seriedade no meu tom de voz. Diana trabalhava para mim havia 6 anos. Ela sabia quando algo estava realmente errado. Claro. Do que você precisa? Ligue para os organizadores da conferência em Londres. Diga que tive uma emergência familiar e não poderei comparecer. Depois, preciso que você me substitua no escritório. Se alguém perguntar onde estou, diga que estou na conferência, conforme programado.
Incontactável, exceto por e-mail. Outra pausa, mais longa desta vez. Mia, o que está acontecendo? Você está segura? Aquela simples pergunta quase destruiu a compostura que eu tentava desesperadamente manter. Diana não era apenas uma funcionária. Ela havia se tornado uma amiga ao longo dos anos, alguém que percebia quando eu estava estressada ou sobrecarregada, que me trazia café durante as longas tardes e me substituía quando as reuniões atrasavam. A preocupação em sua voz fez meus olhos lacrimejarem, mas eu os contive. Estou segura, consegui dizer. Prometo que explicarei tudo em breve, mas agora preciso que você confie em mim e faça exatamente o que estou pedindo. Você está em Londres, disse Diana baixinho. Entendi, Mia. Aconteça o que acontecer, pode contar comigo. Encerrei a chamada antes que minha voz falhasse e fiquei olhando para a tela do meu celular por um longo momento. Uma etapa concluída. Agora vem a parte mais difícil. Vanessa tinha sido minha colega de quarto na faculdade, a pessoa que me apoiou durante a morte do meu pai nos primeiros meses aterrorizantes à frente da Thorfield, quando eu não fazia a menor ideia do que estava fazendo. Depois de se formar, ela se tornou contadora forense, especializada em rastrear ativos ocultos e desvendar fraudes financeiras para escritórios de advocacia e clientes particulares. Ainda nos encontrávamos para jantar uma vez por mês, quando nossas agendas permitiam, mantendo aquele tipo de amizade profunda que sobrevive à distância e às carreiras agitadas. Se alguém podia me ajudar a entender a dimensão do que Jackson tinha feito, essa pessoa era Vanessa. Ela atendeu ao primeiro toque. Mia, eu pensei que você fosse viajar para Londres hoje. Preciso da sua ajuda, eu disse, e desta vez não consegui disfarçar o leve tremor na minha voz, e preciso de total confidencialidade. Você pode vir ao Brooklyn agora mesmo? O que foi? Você parece estar com uma voz estranha. Por favor, Vanessa, não consigo explicar por telefone. Você pode vir? Estou no meu escritório em Manhattan. Posso chegar aí em 30 minutos. Onde? Dei a ela o endereço da cafeteria e desliguei, depois pedi um café que não tinha a menor intenção de beber, só para justificar a presença na mesa. A barista era jovem, provavelmente uma universitária fazendo um turno entre as aulas. E ela me sorriu com aquele tipo de simpatia automática que parecia completamente desconectada da realidade em que eu estava vivendo. Levei meu café de volta para a mesa e fiquei sentada olhando para o vapor que subia da xícara, observando-o girar e se dissipar no ambiente climatizado. Vanessa chegou em 28 minutos, com os cabelos ruivos presos em um coque profissional, e sua expressão mudou de preocupação para alarme quando ela deslizou para a cabine em frente à minha e me olhou atentamente. Fale comigo, disse ela simplesmente. Então contei ela tudo o que tinha ouvido, a conversa sobre transferências de propriedade e execuções hipotecárias, a casa da minha mãe sendo vendida sem o seu conhecimento, os documentos que assinei sem entender o que realmente significavam, a mulher que Jackson chamava de querida, sua parceira em qualquer esquema que ele estivesse tramando. Quando terminei, a expressão de Vanessa havia se transformado de alarme para o foco frio e profissional que eu a vira usar ao analisar registros financeiros em processos judiciais. Precisamos analisar suas contas, disse ela, já tirando o laptop da bolsa. Todas elas. Contas conjuntas, carteiras de investimentos, imóveis, tudo. E precisamos fazer isso agora mesmo, antes que ele tenha a chance de perceber. Sabe, eu consigo acessar a maior parte disso pelo meu celular, eu disse, abrindo o aplicativo do meu banco com os dedos que ainda tremiam um pouco. O que descobrimos nas 2 horas seguintes fez com que o choque inicial de ouvir a conversa de Jackson parecesse quase insignificante em comparação. Vanessa trabalhou com precisão metódica, guiando-me no acesso a contas que eu mal havia consultado em meses, pois confiava que meu marido administraria nossas finanças com competência. Confiança. Essa palavra não parava de ecoar na minha cabeça, com uma ironia cada vez mais amarga. À primeira vista, a conta conjunta parecia normal. Depósitos regulares do meu salário, despesas normais com supermercado, contas de luz, água e gás, e prestações do financiamento imobiliário. Mas quando Vanessa começou a examinar o histórico de transações com mais atenção, padrões surgiram que me deixaram com o estômago embrulhado. Pequenas transferências da conta, geralmente entre $1.500 e $3.000, ocorrendo a cada poucas semanas nos últimos 18 meses. Os valores eram cuidadosamente calculados para ficarem abaixo do limite que acionara os alertas automáticos de fraude do banco.
Para onde está indo esse dinheiro? Perguntei, observando os dedos de Vanessa deslizarem rapidamente pelo teclado. Uma conta registrada em uma empresa chamada Earthstone Properties, disse ela, com a voz tensa de raiva contida. Me dê alguns minutos. Preciso fazer algumas ligações. Ela saiu para usar o telefone, falando na linguagem técnica abreviada dos especialistas em perícia financeira, e eu fiquei sozinho na cabine, observando-a pela janela. Ela fez 3 ligações, cada uma progressivamente mais longa, e a cada conversa, sua expressão ficava mais sombria. Quando ela finalmente voltou para dentro e sentou-se à minha frente, eu soube que as notícias seriam piores do que eu havia imaginado. Mia, disse ela cuidadosamente, Jackson Rohr Brennan não é seu nome verdadeiro. Ou melhor, Brennan não é seu sobrenome original. Ela virou a tela do laptop na minha direção e me deparei com uma ficha criminal. Jackson Rohr, condenado por fraude de investimentos em Connecticut 8 anos atrás, cumpriu 2 anos em uma prisão de segurança mínima, foi libertado em liberdade condicional e imediatamente entrou com um pedido de mudança legal de nome, adicionando Brennan como sobrenome para criar uma nova identidade que não acionasse verificações de antecedentes nem levantasse suspeitas em potenciais vítimas. 8 anos atrás, 1 ano antes de o conhecer naquela conferência jurídica em Manhattan, 1 ano antes de ele me abordar após minha apresentação com o que eu acreditei ser um interesse genuíno no meu trabalho. Tudo havia sido calculado desde o primeiro momento. Tem mais, disse Vanessa baixinho, e abriu os perfis de redes sociais na tela. Uma mulher chamada Sienna Hartley, 26 anos, loira e linda, com o feed do Instagram repleto de férias luxuosas e compras de grife. E lá, ao fundo de uma foto na praia, parcialmente escondido, mas inconfundível, estava Jackson. Ela é a sócia dele, disse Vanessa. Eles constam como coproprietários da Earthstone Properties. E Mia, eles já fizeram isso antes. Meu celular vibrou com uma mensagem por volta da meia-noite. A tela brilhou na escuridão do meu quarto de hotel, e eu encarei as palavras com um distanciamento que parecia quase surreal. Já estou com saudades. Espero que o voo não tenha sido muito turbulento. Me liga quando você pousar amanhã de manhã. Ele até tinha acrescentado um emoji de coração no final. Aquele pequeno símbolo digital que deveria representar afeto, mas que agora me parecia uma zombaria. Não respondi imediatamente. Em vez disso, calculei a diferença de fuso horário, pensei em quando seria razoável esperar que alguém que chegasse a Londres depois de um voo noturno ligasse e anotei para contatá-lo na hora apropriada. Cada detalhe importava agora. Cada ação tinha que sustentar a ficção de que eu estava exatamente onde ele acreditava que eu estivesse. Mas o sono não veio naquela noite. Deitada na cama desconhecida do hotel no Lower Manhattan onde me hospedei com o nome de Diana, fiquei olhando para o teto e pensando na minha mãe. Ela estaria dormindo agora mesmo na casa de tijolos em Cobley Hill, completamente alheia ao fato de que a casa onde morou por 40 anos estava sendo roubada dela. Jackson havia agendado o leilão de execução hipotecária para terça-feira. Hoje era quinta-feira. Eu tinha 5 dias para impedi-lo, mas primeiro precisava entender exatamente o que ele havia feito. A manhã chegou com uma luz cinzenta filtrando-se pelas cortinas do hotel. Tomei um banho, vesti-me mecanicamente e dirigi até Cobley Hill antes que pudesse repensar a decisão. Minha mãe acordava cedo, sempre acordara, e eu sabia que a encontraria acordada mesmo às 7 da manhã. A casa de tijolos marrons parecia exatamente como sempre fora, sua fachada aquecida pelo sol da manhã. O jardim que meu pai havia plantado ainda prosperava apesar de sua ausência. Fiquei sentada no carro por alguns minutos, reunindo coragem para uma conversa que eu desesperadamente não queria ter. Como você conta para sua mãe que o homem em quem ela confiava, o homem que consertou suas torneiras com vazamento, revisou seus extratos bancários e a tratou com tanta aparente gentileza, estava roubando-a sistematicamente? Ela abriu a porta de roupão, com surpresa e prazer estampados no rosto ao me ver. Mia, querida, o que você está fazendo aqui? Pensei que você estivesse indo para Londres ontem. Mudança de planos, mãe. Posso entrar? Ela deu um passo para o lado, já se dirigindo para a cozinha para fazer café. Aquela hospitalidade automática que estava enraizada nela desde a infância. Eu a segui por cômodos repletos de móveis que testemunharam 3 gerações da vida familiar, fotografias antigas nas paredes mostrando o rosto do meu pai congelado em momentos de felicidade, até a cozinha, onde a luz do sol entrava pelas janelas com vista para o jardim. Está tudo bem? Perguntou ela,
colocando 2 canecas no balcão. Você parece cansado, ponto. Preciso te perguntar uma coisa, e preciso que você seja completamente honesta comigo. Você pode me mostrar algum documento que Jackson te deu recentemente? Algo relacionado à casa ou às suas contas bancárias? Sua expressão mudou de uma preocupação agradável para confusão. Do que se trata, Mia? Por favor, mãe, me mostre o que você tem. Ela desapareceu no pequeno escritório ao lado da sala de estar, o espaço que meu pai usava para administrar as finanças da casa, e voltou com uma pasta contendo documentos que eu nunca tinha visto antes. Espalhei-os sobre a mesa da cozinha e senti um frio na barriga ao ler página após página de documentos legais que minha mãe havia assinado sem entender. Jackson havia refinanciado a casa de tijolos há 18 meses, contraindo uma nova hipoteca quase o dobro do saldo devedor do empréstimo original. Ele também abriu uma linha de crédito com garantia imobiliária no valor adicional de $200 mil. Os documentos eram complexos, repletos de linguagem jurídica que confundiria qualquer pessoa sem conhecimento em direito imobiliário. E Jackson os explicou à minha mãe como atualizações administrativas de rotina que reduziriam suas despesas mensais e simplificariam sua gestão financeira. Você disse que isso facilitaria as coisas, disse minha mãe baixinho, observando-me ler. Você disse que as prestações diminuiriam. Eu nunca disse isso, mãe. Foi o Jackson que disse, mas você também assinou. Bem aqui. Ela apontou para uma linha de assinatura, e eu vi meu próprio nome escrito com uma caligrafia suficientemente parecida com a minha para passar por uma inspeção superficial, mas não exatamente igual nos detalhes. A falsificação era boa, profissional, obra de alguém que tinha praticado. Quando ele te fez assinar isso? Perguntei, mantendo a voz o mais firme possível. Há cerca de 1 ano e meio. Ele trouxe os documentos numa tarde em que você estava viajando a trabalho. Disse que você já tinha revisado e aprovado tudo, e que só precisava da minha assinatura para finalizar a papelada. Eu confiei nele, Mia. Ele é seu marido. Por que eu não confiaria? Abri o aplicativo do meu banco e acessei as contas da minha mãe usando as informações que ela havia me dado anos atrás para emergências. O que descobri me deixou perplexa. O refinanciamento havia gerado mais de $300 mil em dinheiro vivo, quantia que deveria ter sido depositada na conta da minha mãe. Em vez disso, o dinheiro havia desaparecido em contas registradas em nome da Earthstone Properties, a empresa de fachada que Vanessa havia identificado. Os pagamentos mensais da hipoteca não eram efetuados há 4 meses. Juros e multas por atraso haviam se acumulado. O banco havia iniciado o processo de execução hipotecária 2 semanas antes, enviando notificações para uma caixa postal controlada por Jackson. Mãe, eu disse com cuidado, quando foi a última vez que você recebeu um extrato bancário pelo correio? Ela refletiu sobre o assunto, a confusão se aprofundando em seu rosto. Jackson disse que havia migrado tudo para extratos eletrônicos para economizar papel. Ele disse que revisaria tudo e me avisaria se houvesse algum problema. Claro que sim. Ele interceptou todas as comunicações que poderiam tê-la alertado sobre o que estava acontecendo. Ela estava morando em sua casa sem ter ideia de que estava prestes a perdê-la. Sua casa está em processo de execução hipotecária, eu disse a ela, com as palavras parecendo pedras na minha boca. O leilão está marcado para terça-feira. O rosto dela sumiu. Ela sentou-se pesadamente em uma das cadeiras da cozinha, estendendo a mão para agarrar a borda da mesa. Isso não é possível. Jackson disse que estava tudo bem. Ele disse que a nova hipoteca facilitou tudo. O Jackson anda roubando de você, mãe. De nós dois. E eu vou impedi-lo, mas preciso que você confie em mim agora e não entre em contato com ele sobre nada disso. Você consegue fazer isso? Ela sentiu lentamente, lágrimas começando a escorrer pelo seu rosto. E eu senti a raiva me consumir com renovada intensidade. Não se tratava apenas de dinheiro ou propriedade. Tratava-se de destruir a sensação de segurança de uma senhora idosa, de se aproveitar de sua dor e vulnerabilidade, de violar a confiança que ela depositara em alguém que considerava família. Passei as 2 horas seguintes com minha mãe, analisando cada documento que Jackson havia lhe dado e fotografando tudo com meu celular. Depois, liguei para Vanessa e passei a ela as informações necessárias para rastrear o paradeiro do dinheiro e documentar a fraude.
Minha mãe permaneceu em silêncio durante a maior parte disso, enxugando ocasionalmente as lágrimas do rosto, lutando para assimilar a realidade de que o homem que parecerá tão prestativo a estava roubando sistematicamente. Eu deveria ter prestado mais atenção, disse ela finalmente. Eu deveria ter feito mais perguntas. Isso não é culpa sua, mãe. Jackson é um profissional. É o que ele faz. Ele escolhe como alvo pessoas vulneráveis e confiantes, e as manipula com tanta habilidade que elas nunca percebem o que está acontecendo. Mas mesmo enquanto eu dizia essas palavras, sentia o peso da minha própria culpa. Eu havia trazido Jackson para as nossas vidas. Eu havia garantido por ele, confiado nele, dado a ele acesso a tudo o que importava. Se alguém deveria ter percebido a farsa, esse alguém deveria ter sido eu. Naquela tarde, dirigi até o escritório de Martin no centro de Manhattan, o advogado corporativo que cuidava dos assuntos jurídicos da Torfield desde que meu pai fundou a empresa. Liguei antes para avisá-lo de que precisava vê-lo com urgência e em particular, que não poderia ir aos escritórios da Torfield porque deveria estar em Londres e não podia correr o risco de ser visto por funcionários que pudessem mencionar o assunto a Jackson. O escritório de Martin ocupava o 42º andar de uma torre de vidro com vista para o East River. Todas as superfícies eram polidas e as obras de arte caras transmitiam uma imagem de competência e sucesso. Ele me recebeu em uma sala de conferências reservada, com uma expressão grave enquanto eu relatava tudo o que Vanessa havia descoberto sobre a verdadeira identidade de Jackson e a extensão de sua fraude. Preciso saber se a empresa está vulnerável, eu disse a ele, espalhando os documentos sobre a mesa de reuniões. Se ele vem roubando de mim pessoalmente e da minha mãe, o que o impede de ir atrás da Torfield? Martin examinou os documentos com crescente alarme, sua expressão escurecendo ao reconhecer a sofisticação das falsificações. São boas, disse ele em voz baixa. Muito boas mesmo. Alguém com conhecimento interno de como a documentação da sua empresa está estruturada criou isso. Ele abriu os arquivos digitais em seu laptop, comparando os documentos falsificados com os legítimos nos registros de Torfield. As semelhanças eram perturbadoras. Jackson, de alguma forma, havia obtido acesso a modelos corporativos, formulários de autorização e documentos de seguro que deveriam ser completamente seguros. Se ele apresentar esses documentos às pessoas certas no momento certo, disse Martin, ele poderia potencialmente congelar os ativos da empresa até que as questões de propriedade sejam resolvidas. Ele poderia reivindicar participação na empresa em um processo de divórcio. Ele poderia até mesmo se posicionar como tendo uma participação na empresa por meio de algumas dessas autorizações falsificadas. O legado do meu pai, tudo o que eu construí ao longo de 4 anos de trabalho incansável, tudo isso ficou vulnerável porque eu confiei na pessoa errada. O que devemos fazer? Perguntei. Vamos apresentar pedidos de proteção imediatamente. Mandados judiciais de emergência impedindo qualquer transferência de ativos corporativos ou reivindicações de propriedade. Vou redigi-los e protocolá-los em 2 horas. Saí do escritório de Martin me sentindo um pouco menos impotente, mas não menos furioso. Jackson não tinha me escolhido como alvo. Ele tinha escolhido tudo e todos que me importavam, minha mãe, minha empresa, o legado que meu pai havia deixado. Naquela noite, voltei para o meu quarto de hotel e fiz algo que vim evitando desde o início desse pesadelo. Liguei para Jackson, não do meu telefone normal, mas de um aparelho descartável que Vanessa havia comprado para mim, roteando a chamada por meio de um serviço de VPN que faria parecer que eu estava ligando de Londres. Cada detalhe tinha que ser perfeito. Cada elemento da performance tinha que ser impecável. Ele atendeu no segundo toque, com uma voz calorosa que agora reconhecia como afeto fingido. Oi, amor, como foi seu primeiro dia na conferência? Forcei-me a parecer cansada, mas entusiasmada, como alguém que acabou de um longo dia de apresentações e networking. Exaustivo, mas bom. A palestra principal desta manhã foi fascinante. Tudo sobre protocolos de criptografia quântica. Anotei tanto que minha mão está doendo. Isso parece ser a sua cara, disse-ele com uma risada que costumava me fazer sorrir. Sempre o perfeccionista. Você teve a chance de comer alguma coisa ou estava muito ocupado impressionando todo mundo? A intimidade casual em seu tom me fez arrepiar, mas mantive a compostura. Comi um sanduíche entre as sessões. O fuso horário está me afetando mais do que eu esperava. Acho que vou dormir cedo hoje. Boa ideia.
Descanse um pouco. Estou com saudades. Também sinto sua falta, eu disse, a mentira com gosto de cinzas na minha boca. Te ligo amanhã depois da minha apresentação. Depois que desliguei, fiquei olhando para o telefone na minha mão, maravilhada com a facilidade com que a mentira tinha acontecido. Será que era isso que Jackson sentia toda vez que falava comigo? Essa estranha desconexão entre as palavras ditas e a realidade por trás delas? O pensamento me deu náuseas, mas ignorei o sentimento. Haveria tempo para lidar com o trauma emocional depois. Agora, eu precisava me concentrar na estratégia. Na manhã seguinte, sexta-feira, encontrei-me com Vanessa em uma cafeteria diferente, desta vez no distrito financeiro, perto de onde Siena morava. Vanessa havia passado os últimos 2 dias rastreando cada detalhe financeiro da operação de Jackson, e o quadro que ela havia montado era impressionante em sua abrangência e audácia. $647 mil, disse ela, deslizando uma pasta pela mesa em minha direção. É o que eles tiraram de você e da sua mãe juntas. Mas há mais em contas ligadas a vítimas anteriores. Estimo que tenham roubado perto de $2 milhões na última década. $2 milhões. Inúmeras vidas destruídas. E para quê? Para que Jackson e Siena pudessem morar em apartamentos de luxo e tirar férias caras enquanto suas vítimas lutavam para se reerguer após a tragédia. Descobri mais uma coisa, continuou Vanessa, com uma expressão sombria. Raquel Montgomery, a médica em Connecticut. Ela não é a primeira vítima. Houve uma mulher antes dela, Patricia Elise. Ela era banqueira de investimentos em Boston. Jackson e Siena roubaram dela quase $800 mil há 9 anos. Depois que eles desapareceram com o dinheiro, Patricia tentou se reerguer, mas o estresse desencadeou um problema cardíaco que ela desconhecia. Ela morreu 6 meses depois. Tinha 39 anos. A pasta continha fotografias que Vanessa havia extraído de antigas contas de redes sociais e artigos de notícias. Patricia Elise sorrindo em um evento beneficente. Patricia Elise recebendo um prêmio por excelência financeira. O obituário de Patricia Elise, listando um ataque cardíaco como causa da morte, mas sem mencionar a fraude que a precedeu. Eles a mataram, eu disse baixinho. Talvez não diretamente, mas a mataram do mesmo jeito. E Lauren Prescott se matou depois que a destruíram, acrescentou Vanessa. Mia, essas pessoas não são apenas ladrões. São predadores que deixam um rastro de corpos. Se não os detivermos agora, de forma completa e permanente, eles farão isso de novo com outra pessoa. Eu sabia que ela tinha razão. Proteger a mim mesma e a minha mãe não era suficiente. Isso tinha que terminar de uma forma que garantisse que Jackson e Siena nunca mais pudessem machucar ninguém. Naquela tarde, fiz algo que até Vanessa achou arriscado. Fui ao apartamento de Siena no distrito financeiro. Eu havia me preparado cuidadosamente, vestindo roupas profissionais que sugeriam negócios em vez de confronto, e carregando uma pasta de couro que continha um dispositivo de gravação escondido. Quando bati à porta dela, ostentava uma expressão de profissionalismo amigável que não revelava em nada a raiva que fervilhava por baixo da superfície. Siena atendeu, vestindo roupas esportivas de grife que provavelmente custavam mais do que o aluguel mensal da maioria das pessoas. Ela era ainda mais impressionante pessoalmente do que nas fotos das redes sociais, com aquele tipo de beleza natural que resultava de cuidados caros e sorte genética. Sua expressão era amigável, mas cautelosa, a cautela de alguém que viveu uma vida baseada no engano e aprendeu a avaliar ameaças rapidamente. Posso ajudar? Perguntou ela, sem abrir a porta completamente. Espero que sim. Meu nome é Jennifer Ross. Sou jornalista freelancer e estou escrevendo uma matéria sobre jovens empreendedores no setor de investimentos imobiliários. Seu nome apareceu na minha pesquisa e eu gostaria que você tivesse alguns minutos para falar sobre o seu sucesso com a Earthstone Properties. Observei sua expressão mudar de cautela para interesse. Ganância e vaidade, as duas fraquezas que tornavam os golpistas vulneráveis a serem enganados também. Ela abriu a porta mais e me fez um gesto para entrar. O apartamento dela era exatamente como eu esperava. Janelas do chão ao teto com vista para o porto. Móveis dignos de revistas de decoração. Obras de arte nas paredes que eram ou caríssimas ou reproduções de altíssima qualidade. Tudo naquele espaço gritava dinheiro,
e eu tinha certeza absoluta de que nada daquilo havia sido ganho honestamente. Estou sempre disposta a falar sobre meu trabalho, disse Siena, acomodando-se em um sofá de couro branco e me convidando a sentar à sua frente. O que você gostaria de saber especificamente? Fiz-lhe perguntas sobre investimento imobiliário, sobre o seu modelo de negócio, sobre como tinha alcançado tanto sucesso tão jovem. Ela respondeu com uma desenvoltura prática, tecendo uma história sobre pesquisa de mercado, investimentos inteligentes e tomada de riscos calculados. Cada palavra era uma mentira, mas ela as proferia com total convicção. Após cerca de 15 minutos dessa apresentação, mudei um pouco o rumo da conversa. Estou particularmente interessado em saber como você identifica imóveis subvalorizados. Qual é o seu processo para encontrar oportunidades que outros investidores podem não perceber? Bem, na verdade, trata-se de entender a psicologia humana, disse ela, entusiasmada com o assunto. As pessoas tomam decisões emocionais sobre imóveis, especialmente quando estão em situações de vulnerabilidade. Se você conseguir identificar essas situações precocemente, poderá se posicionar para adquirir ativos por um valor abaixo do mercado. Situações de vulnerabilidade. Ela estava descrevendo suas vítimas sem nem mesmo perceber. Que fascinante, eu disse, inclinando-me ligeiramente para a frente. Poderia me dar um exemplo específico? Obviamente, nada confidencial, mas talvez um cenário geral de como isso funciona na prática. Ela hesitou por um instante, e eu pude ver que estava calculando se deveria continuar, mas a combinação de bajulação e o que ela percebeu como interesse jornalístico prevaleceu sobre a cautela. Bem, por exemplo, há um imóvel em Cobley Hill que vamos concluir a compra na próxima semana. A proprietária é uma senhora idosa que ficou sobrecarregada com a administração do prédio após a morte do marido. Nós a ajudamos a refinanciar para facilitar as coisas. E agora estamos em posição de adquirir o imóvel no leilão de execução hipotecária por cerca de 60% do seu valor de mercado. Depois de revendê-lo, esperamos um lucro de cerca de $700 mil. A casa da minha mãe. Ela estava sentada em seu apartamento luxuoso, discutindo o roubo da casa da minha mãe com a indiferença casual de alguém descrevendo uma transação comercial rotineira. O gravador na minha pasta capturou cada palavra. Isso é impressionante, eu disse, mantendo a voz neutra apesar da fúria que crescia em meu peito. E você faz isso com um parceiro, certo? Jackson Brennan. Jackson Rohr, ela corrigiu automaticamente, mas logo se conteve. Quer dizer, sim, Jackson Brennan. Trabalhamos juntos há anos. Peguei meu celular e abri em uma fotografia. Não de Siena e Jackson, mas de Patricia Elise e Lauren Prescott, as duas vítimas cujas vidas foram interrompidas pelo que Jackson e Siena fizeram com elas. Você reconhece essas mulheres? Perguntei, segurando o celular para que ela pudesse ver a tela. Seu rosto empalideceu. Quem é você? Meu nome não é Jennifer Ross. É Mia Torfield. E aquela propriedade em Cobley Hill que vocês estão planejando roubar? É a casa da minha mãe? Aquela que você e Jackson vêm roubando sistematicamente enquanto ele fingia ser meu marido. Ela se levantou rapidamente, caminhando de costas em direção à porta. Acho que você precisa ir embora. Essas mulheres estão mortas, continuei, mantendo a voz calma apesar da turbulência emocional que me consumia. Patricia Elise e Lauren Prescott mortas por causa do que você e Jackson fizeram com elas. Quantas outras, Siena? Quantas vidas você destruiu? Saia do meu apartamento, disse ela, elevando a voz. Saia ou vou chamar a polícia. Por favor, faça isso, eu disse, permanecendo de pé, mas sem me mover em direção à porta. Eu adoraria explicar à polícia exatamente o que você e Jackson têm feito. Tenho documentação de tudo. Extratos bancários, documentos falsificados, provas de suas vítimas anteriores. Passei os últimos 3 dias reunindo provas que levarão vocês dois à prisão por muito tempo. Sua mão estava no telefone, mas ela ainda não havia discado. Eu podia ver sua mente trabalhando, tentando calcular suas opções e percebendo que todas estavam bloqueadas. Ou, continuei, você poderia cooperar. Conte-me tudo, cada detalhe da sua operação, cada conta onde escondeu dinheiro, cada vítima que você escolheu como alvo. Faça isso e talvez eu mencione sua cooperação quando falar com o promotor. Ela me encarou por um longo momento,
e eu vi o exato instante em que seu instinto de sobrevivência se sobrepôs à sua lealdade a Jackson. Quero um advogado, disse ela. E quero imunidade. Então é melhor você ter algo que vale a pena trocar, respondi. Siena sentou-se novamente em seu sofá de couro branco, mas a postura confiante de antes havia desaparecido. Seus ombros estavam tensos, suas mãos entrelaçadas no colo, e eu podia ver sua mente trabalhando em cálculos que rapidamente produziam resultados desfavoráveis. Ela estava encurralada, e sabia disso. Preciso fazer uma ligação, disse ela finalmente, com a voz já sem a segurança e a firmeza que demonstrara minutos antes. Vá em frente, respondi, recostando-me na cadeira enquanto meu portfólio ainda registrava cada palavra. Mas entenda que o tempo está se esgotando. Jackson planeja executar seu plano amanhã de manhã. Assim que ele fizer isso, vocês dois cairão juntos. Mas se você cooperar comigo agora, antes que ele faça sua jogada, talvez tenha algo com que negociar. Ela pegou o telefone, mas não discou imediatamente. Em vez disso, ficou olhando para a tela como se ela pudesse fornecer respostas para perguntas que ela tinha medo de fazer. Quando finalmente falou, sua voz era baixa. Há quanto tempo você sabe? 5 dias. Voltei para casa para pegar meu passaporte e ouvi Jackson ao telefone com você, discutindo o quão estúpido eu fui e como foi fácil me enganar. Desde então, tenho passado cada momento construindo um caso contra vocês dois. Ela olhou para mim, e pela primeira vez vi algo além de cálculo em sua expressão. Medo, genuíno e sem disfarces. Ele disse que você estava em Londres. É nisso que ele acredita. É nisso que todos acreditam, exceto as pessoas que estão me ajudando a construir o caso contra ele. Contra vocês dois. Quero negociar, disse ela abruptamente. Imunidade total em troca de tudo que sei. Essa não é uma decisão que cabe a mim. Mas posso lhe dizer que o promotor estará muito mais interessado em conversar com você se você fornecer informações antes da execução de Jackson amanhã de manhã do que depois. No momento, vocês são cúmplices. Mas se vocês o denunciarem primeiro, se tornarão testemunhas em vez de apenas mais um réu. Ela então fez a ligação para um advogado cujo nome eu não reconheci, falando em voz baixa, num tom que eu mal consegui entender. A conversa durou vários minutos e, quando ela desligou, parte do medo havia sido substituída por uma expressão mais séria, que sugeria que ela havia tomado uma decisão. Meu advogado disse que eu não deveria falar com você sem a presença dele e sem um acordo formal do Ministério Público. Advogado esperto, eu disse, levantando-me e pegando minha pasta. Você deveria ouvi-lo. Mas entenda uma coisa, Siena. Cada hora que você espera é uma hora a mais que Jackson tem para executar a sentença. E quando ele fizer isso, seu valor como testemunha colaboradora cai significativamente. Pense se você quer afundar junto com ele ou se salvar. Caminhei em direção à porta, parei e me virei para encará-la. Patrícia Elise Lauren Prescott. Essas mulheres estão mortas por causa do que você e Jackson fizeram. Você não pode trazê-las de volta, mas pode garantir que não haja mais vítimas depois de mim. Isso deve significar alguma coisa, mesmo para alguém como você. Saí do apartamento dela e voltei para o meu carro, onde Vanessa me esperava no banco do passageiro. Ela havia acompanhado a gravação remotamente por meio de um dispositivo conectado à minha pasta, e sua expressão era sombria. Ela vai surtar, disse Vanessa. Eu percebi pela voz dela. Ela tem mais medo da prisão do que lealdade a Jackson. Ótimo. Deixe-a ter medo. O medo faz as pessoas dizerem a verdade. A noite de domingo chegou com o peso de tudo o que estava prestes a acontecer pressionando meus ombros. Sentei-me no meu quarto de hotel e escrevi uma mensagem de texto para Jackson, roteando-a através da VPN para que parecesse que eu a estava enviando de Londres. A mensagem era simples e comum, exatamente o que ele esperaria de uma esposa retornando de uma viagem de negócios: embarque em breve. Devo pousar por volta das 8 horas da manhã, horário local. Mal posso esperar para te ver. A resposta dele veio em segundos: mal posso esperar para te ver também. Senti tanta saudade. Boa viagem, meu bem. Encarei aquelas palavras por um longo tempo, pensando em como mentiras podiam ser facilmente disfarçadas de afeto. Em como Jackson era habilidoso em fingir emoções que não sentia.
Então desliguei o telefone e tentei dormir, sabendo que o dia seguinte exigiria toda a força e clareza que eu pudesse reunir. A manhã de segunda-feira chegou com nuvens cinzentas ameaçando chuva. Acordei às 5, tomei banho e vesti o terno azul marinho que meu pai certa vez elogiou, aquele que, segundo ele, me fazia parecer alguém capaz de impor respeito em qualquer lugar. A lembrança de suas palavras me deu segurança enquanto dirigia pelas ruas vazias do Brooklyn em direção à nossa casa de tijolos aparentes, estacionando do outro lado da rua, onde eu podia observar a porta da frente sem ser imediatamente visto. Jackson apareceu às 8h30 em ponto. Vestia um terno cinza escuro que eu lhe havia comprado para o nosso aniversário, 2 anos atrás, e carregava a pasta de couro que usava para reuniões de negócios importantes. Parecia confiante, determinado, um homem que acreditava estar prestes a alcançar um grande sucesso. Ele entrou no carro e saiu da calçada, e eu o segui a uma distância cautelosa. Seu primeiro destino era o banco em Cobley Hill que detinha a hipoteca da minha mãe. Eu sabia, pelo planejamento de Martin, que Jackson pretendia finalizar a papelada da execução hipotecária e providenciar a compra do imóvel por meio de uma de suas empresas de fachada. O que ele não sabia era que Martin havia passado o fim de semana coordenando com o departamento jurídico do banco, apresentando provas de fraude e garantindo a cooperação deles no que estava prestes a acontecer. Estacionei a meio quarteirão de distância e observei Jackson entrar pela porta da frente do banco. Ele ficou lá dentro por menos de 3 minutos antes de sair. E mesmo à distância, pude perceber que algo havia mudado em seu comportamento. Seu andar confiante havia sido substituído por algo mais rápido, mais agitado. Ele já estava ao telefone antes mesmo de chegar à calçada, gesticulando bruscamente com a mão livre enquanto falava com quem quer que estivesse do outro lado da linha. Eu não precisava ouvir a conversa para saber o que tinha acontecido. Martin estava esperando lá dentro com a ordem judicial de emergência, suspendendo a execução da hipoteca, junto com funcionários do banco que haviam sido informados sobre a investigação de fraude. O plano perfeito de Jackson acabará de encontrar seu primeiro grande obstáculo, e ele estava tentando entender como aquilo tinha acontecido. Ele voltou para o carro e dirigiu em direção a Manhattan, e eu continuei a segui-lo. Sua próxima parada provavelmente seria o escritório de seu advogado, ou talvez ele tentasse acessar algumas das contas que planejava esvaziar. De qualquer forma, ele estava prestes a descobrir que todas as vias que havia cuidadosamente construído nos últimos 18 meses estavam bloqueadas. Mas eu ainda não estava pronto para confrontá-lo. Queria que ele passasse mais algumas horas tentando executar seu plano, esbarrando em obstáculo após obstáculo, vendo seu esquema desmoronar aos poucos antes de entender quem era o responsável. Só então eu apareceria e o faria ver no que sua vítima perfeita havia se transformado. Em vez disso, voltei dirigindo para Brooklyn Heights e entrei na nossa casa de tijolos pela porta dos fundos. Percorri a casa em silêncio, reunindo alguns itens de que precisaria e obtendo cópias de documentos que serviriam como prova no processo criminal. Eu conseguia ouvir a voz de Jackson lá em cima, em seu escritório, falando ao telefone com crescente frustração e urgência. Tem alguma coisa errada, ele dizia. A execução da hipoteca foi bloqueada. Ordem judicial de emergência, disseram. E as contas bancárias estão congeladas. Alguém entrou com ações judiciais. Quem poderia ter feito isso? Ela deveria estar em Londres. Ela nem sabe. Subi as escadas sem tentar esconder meus passos dessa vez. O terceiro degrau de baixo rangeu sob meu peso, e ouvi a voz de Jackson ser interrompida no meio da frase. Quando cheguei à porta de seu escritório, ele estava parado junto à mesa com o telefone ainda na mão, olhando para mim com uma expressão de completa incompreensão. Mia, o que você está fazendo aqui? Por que você não está em Londres? Entrei no escritório, mantendo uma distância que me parecia segura e estratégica. Eu nunca fui a Londres, Jackson. Voltei para buscar meu passaporte e ouvi você ao telefone com a Siena, planejando roubar tudo de mim e da minha mãe. Passei os últimos 5 dias reunindo provas contra você. Seu rosto passou por várias transformações rápidas, confusão, alarme, cálculo e, finalmente, uma tentativa de assumir a expressão de marido preocupado que me enganara por 7 anos. Não sei o que você acha que ouviu, mas claramente entendeu algo errado. Deixe-me explicar. Pare, eu disse, minha voz interrompendo sua tentativa de manipulação. Eu sei de tudo, Jackson. Ou devo te chamar de Jackson Horr? Esse é o seu nome verdadeiro, não é?
O que você usava antes de ir para a prisão por fraude em Connecticut. Ele congelou completamente, toda a expressão ensaiada desaparecendo para revelar algo cru e desesperado por baixo. Eu sei sobre Siena, continuei. Sei sobre Patrícia Elise, Lauren Prescott e Raquel Montgomery. Sei sobre as empresas de fachada, os documentos falsificados e os $600.000 que você roubou de mim e da minha mãe. E sei que, neste momento, todas as contas que você planeja esvaziar estão bloqueadas. Todas as propriedades que você planeja roubar estão protegidas. E todas as instituições que você planeja fraudar já foram notificadas sobre quem você realmente é. A boca de Jackson abria e fechava sem emitir som. Seu cérebro lutava visivelmente para processar o que estava acontecendo. O homem que, poucas horas antes, estivera tão confiante, que acreditara estar executando o crime perfeito, agora se encontrava em seu próprio escritório, diante da destruição completa de tudo o que havia construído. Você não entende, ele finalmente conseguiu dizer, com uma voz suplicante que eu nunca tinha ouvido antes. Não é o que você pensa. Sim, eu cometi erros, mas posso explicar tudo. Podemos resolver isso juntos. Pare de falar, eu disse, com uma frieza na voz que surpreendeu até a mim mesma. Cada palavra que sai da sua boca é mais uma mentira, e eu não vou mais ouvir mentiras. A polícia está a caminho. Um detetive da promotoria chegará em 1 hora. Guarde suas explicações para eles. Ele deu um passo em minha direção e, instintivamente, recuei, levando a mão ao celular. O movimento o fez parar, e percebi uma mudança em sua expressão, talvez o reconhecimento de que a mulher à sua frente não era a pessoa com quem ele havia se casado, não era a vítima confiante que ele cultivara por 7 anos. Mia, por favor, me escute por 5 minutos. Deixe-me explicar como isso aconteceu, como as coisas saíram do controle. Eu nunca quis que chegasse a esse ponto. Você nunca teve a intenção de roubar $600.000 de mim e da minha mãe. Você nunca teve a intenção de falsificar documentos e cometer fraude. Você nunca teve a intenção de me escolher como alvo especificamente depois da morte do meu pai, porque me via como vulnerável e rica. Qual parte do seu padrão de uma década de destruição da vida de mulheres você não teve a intenção de fazer, Jackson? Seu rosto ficou vermelho, a raiva finalmente rompendo a tentativa desesperada de manipulação. Você se acha tão esperto, não é? Acha que ganhou alguma coisa aqui? Você não tem ideia do que fez. Você não tem ideia de com quem está lidando. Na verdade, eu sei exatamente com quem estou lidando. Jackson Horr, fraudador condenado, golpista em série, predador que destruiu várias vidas e deixou pelo menos 2 mulheres mortas. Eu sei exatamente quem você é agora. A única questão é se você entende quem eu sou. O som da sirene se aproximando fez com que nós dois nos virássemos para a janela. 3 carros de polícia estavam parando em frente à nossa casa, com as luzes piscando na manhã cinzenta. O rosto de Jackson empalideceu ao ver os policiais saírem dos veículos e se aproximarem da porta da frente. A culpa é sua, disse ele, virando-se para mim com veneno na voz. Você não conseguiu simplesmente deixar as coisas como estavam. Tinha que investigar. Tinha que arruinar tudo. Poderíamos ter resolvido isso numa boa, mas você tinha que transformar tudo nisso. Não, eu disse firmemente. A culpa é sua. Cada consequência que você está prestes a enfrentar é resultado direto das suas escolhas. Você escolheu me atacar. Você escolheu roubar da minha mãe. Você escolheu construir toda a sua vida em cima de fraude e manipulação. Assuma a responsabilidade, Jackson. Pela primeira vez em sua existência miserável, assuma o que você fez. A campainha tocou, seguida de batidas fortes na porta. Passei por Jackson e desci as escadas para deixar a polícia entrar, deixando-o sozinho em seu escritório, sem ter para onde fugir. A prisão foi rápida e profissional. O detetive Morrison, do Ministério Público, leu os direitos de Jackson enquanto 2 policiais uniformizados isolavam a área e começavam a coletar provas. Da sala de estar, observei enquanto levavam Jackson escada abaixo algemado. Seu terno caro parecia repentinamente amarrotado e inadequado para ele, e seu rosto, uma máscara de pânico mal disfarçado. Enquanto conduziam para perto de onde eu estava, ele olhou para mim uma última vez. Eu te amei, disse-lhe baixinho. Pelo menos no começo. Isso foi real.
Não, não foi, respondi. E nós dois sabemos disso. Eles o levaram embora, e eu fiquei parada no hall de entrada da casa de tijolos marrons que tinha sido nosso lar, sentindo apenas um estranho vazio onde eu pensava que deveria haver dor, triunfo ou algo mais substancial do que essa sensação oca de conclusão. Na manhã seguinte, sentei-me em frente ao detetive Morrison em uma sala de conferências no escritório do promotor público no centro do Brooklyn. Entre nós, havia pastas contendo todas as provas que eu havia reunido na última semana, organizadas com a mesma atenção meticulosa aos detalhes que eu aplicava às avaliações de segurança cibernética no trabalho. Isto é notável, disse o detetive Morrison, analisando a linha do tempo que eu havia construído, mostrando cada transação, cada documento falsificado, cada ponto de contato entre Jackson e suas vítimas. Em 20 anos trabalhando em casos de fraude, nunca vi uma vítima apresentar esse nível de documentação. A maioria das pessoas fica tão traumatizada ao descobrir a fraude que mal consegue funcionar, quanto mais conduzir uma investigação. Fiquei traumatizada, disse baixinho, mas também fiquei com raiva. E sei como conduzir investigações. Faz parte do meu trabalho. Simplesmente apliquei essas mesmas habilidades à minha situação pessoal. Ele assentiu com a cabeça, fazendo anotações em um bloco de notas. A conversa gravada com Sienna Hartley é particularmente valiosa. Ela admitiu saber do esquema, ter escolhido você como alvo específico e ter feito isso com outras vítimas. Vai ser extremamente difícil para o advogado dela explicar isso. Ela ligou para o advogado dela depois que eu saí do apartamento. Presumo que ela esteja tentando negociar algum tipo de acordo. Sim, ela está, confirmou o detetive Morrison. O advogado dela entrou em contato ontem à tarde. Ela quer imunidade total em troca de testemunhar contra Jackson, fornecer documentação de toda a operação e identificar outras vítimas que talvez não conheçamos. Você vai conceder imunidade a ela? Ele recostou-se na cadeira, ponderando cuidadosamente sobre a questão. Provavelmente não imunidade total, mas poderíamos oferecer uma redução de pena em troca de cooperação. A verdade é que precisamos do depoimento dela para construir o caso mais sólido possível contra Jackson. Ela pode descrever a metodologia deles, explicar como pesquisavam e selecionavam as vítimas, fornecer provas que estabeleçam que se tratava de uma organização criminosa contínua, e não apenas de atos isolados de fraude. Isso transforma uma pena de alguns anos de prisão em potencialmente décadas. Ótimo, respondi simplesmente. Quero que ele fique na prisão pelo máximo de tempo possível dentro da lei. Não por vingança, mas porque cada ano que ele passa atrás das grades é um ano a menos que ele pode fazer isso com outra pessoa. Há algo mais que você precisa saber, continuou o detetive Morrison, tirando outra pasta de sua maleta. Depois que a notícia da prisão de Jackson começou a circular, recebemos ligações de mais 3 mulheres que acreditam ter sido vítimas dele e de Sienna. Uma na Pensilvânia, uma em Nova Jersey e uma em Massachusetts. Os casos remontam a quase 12 anos. Ainda estamos investigando, mas o padrão é consistente com o que você documentou. 12 anos. Mais vítimas do que até Vanessa conseguirá identificar. Quantas vidas Jackson destruiu? Quantas mulheres confiaram nele como eu, apenas para descobrir tarde demais que tudo não passava de uma farsa? Quero ajudá-los, eu disse. As outras vítimas, se houver algo que eu possa fazer para apoiar seus casos ou ajudá-las a se recuperar, quero fazer. O detetive Morrison deu um leve sorriso. Imaginei que você diria isso. Vou garantir que você seja encaminhado, ao coordenador de serviços às vítimas. Enquanto isso, apresentaremos as acusações formais ainda hoje. Múltiplas acusações de fraude, falsificação, roubo de identidade e conspiração. Jackson pode pegar de 15 a 20 anos de prisão se for condenado por todas as acusações. A audiência preliminar ocorreu 3 semanas depois, em um tribunal do Brooklyn com cheiro de madeira velha e cera para piso. Eu estava sentada na galeria com minha mãe ao meu lado, observando Jackson ser conduzido para dentro, vestindo um macacão laranja que o fazia parecer menor e menos importante do que o homem que havia dominado minha vida por 7 anos. Sua advogada, uma mulher elegante em um terno caro, sentou-se ao lado dele, sussurrando o que eu presumi serem instruções estratégicas. A promotora expôs o caso com precisão cirúrgica, descrevendo o padrão de fraude que havia começado mais de uma década antes e continuado com múltiplas vítimas em diversos estados.
Ela apresentou provas de documentos falsificados, transferências fraudulentas de propriedade e fundos roubados que totalizavam bem mais de $1 milhão, considerando todas as vítimas. Ela reproduziu trechos da gravação que eu havia feito de Siena, cuja voz ecoava pelo tribunal enquanto ela descrevia como visava mulheres vulneráveis e roubava tudo que elas possuíam. Jackson permaneceu imóvel durante a maior parte do tempo, com o rosto cuidadosamente neutro. Mas vi suas mãos se fecharem em punhos quando o promotor mencionou Patricia Elise e Lauren Prescott, as duas mulheres cujas vidas terminaram depois que ele as destruiu financeiramente. Quando o promotor terminou, o advogado de Jackson se levantou e argumentou que grande parte das provas era circunstancial, que minha gravação de Siena havia sido obtida sob falsos pretextos e que Jackson tinha o direito de apresentar sua própria versão dos fatos no julgamento. O juiz ouviu impassível e então fixou a fiança em $2 milhões, uma quantia que Jackson não tinha a menor chance de pagar, visto que todos os seus bens haviam sido bloqueados. Enquanto o conduziam para fora do tribunal, o olhar de Jackson encontrou o meu na galeria. Desta vez, não havia súplica em sua expressão, nenhuma tentativa de manipulação, apenas um ódio gélido que confirmava tudo o que eu já havia percebido sobre quem ele realmente era. Minha mãe estendeu a mão e apertou a minha. Seu pai estaria orgulhoso de você, sussurrou ela. Não apenas por ter impedido Jackson, mas pela maneira como você fez isso. Com inteligência e estratégia, em vez de apenas emoção. Apertei-o de volta, sentindo lágrimas picar em meus olhos pela primeira vez desde que esse pesadelo começou. Eu queria que papai estivesse aqui, disse baixinho. Eu queria que ele pudesse ter nos protegido disso. Ele nos protegeu sim, respondeu minha mãe. Ele te criou para ser forte, inteligente e capaz de se proteger. Esse é o maior presente que um pai pode dar. Saímos juntas do tribunal naquela tarde, minha mãe e eu descendo os degraus de pedra sob a luz cinzenta de novembro, que parecia apropriada para o momento. Não havia comemoração, nenhuma sensação de vitória, apenas um cansaço silencioso que vinha de carregar o peso da traição por tanto tempo e finalmente poder deixá-lo para trás. O que acontece agora? Perguntou minha mãe quando chegamos à rua onde eu havia estacionado. Como vamos reconstruir? Perguntei simplesmente. Tudo que ele tentou destruir, nós reconstruímos, melhor e mais forte do que antes. Mas eu sabia, mesmo enquanto pronunciava aquelas palavras, que a reconstrução seria mais complicada do que a declaração sugeria. Algumas coisas, uma vez quebradas, jamais poderiam ser totalmente restauradas à sua forma original. Elas só poderiam ser transformadas em algo diferente, algo que carregasse as cicatrizes do que lhes fora feito. Os meses que se seguiram à sentença de Jackson foram repletos de necessidades práticas, deixando pouco espaço para o processo emocional. Vanessa trabalhou com peritos contábeis e policiais para rastrear os fundos roubados através do labirinto de empresas de fachada e contas offshore que Jackson e Siena haviam criado. O processo de recuperação foi lento e frustrante, complicado pelo fato de que uma parte significativa do dinheiro havia sido gasta no estilo de vida luxuoso de Siena e jamais poderia ser recuperada. Roupas de grife e férias exóticas não deixam bens a serem apreendidos, nem contas a serem bloqueadas, apenas recibos que documentam como as economias de uma vida inteira foram convertidas em prazeres passageiros. No fim, recuperamos aproximadamente 62% do que havia sido roubado de mim e da minha mãe. Não tudo, mas o suficiente para estabilizar o que Jackson tentará destruir. Usei parte desses fundos recuperados para quitar completamente o imóvel da minha mãe e, em seguida, trabalhei com Martin para criar um fundo fiduciário que protegesse a propriedade de futuras tentativas de fraude ou manipulação. A casa que quase fora perdida agora estava segura de uma forma que trouxe paz genuína à minha mãe pela primeira vez desde a morte do meu pai. A Torfield de Security Solutions precisava de um tipo diferente de reconstrução. A própria empresa havia sobrevivido intacta à tentativa de fraude corporativa de Jackson, graças às liminares de emergência que Martin havia impetrado. Mas a natureza pública do caso levantou questionamentos entre alguns clientes sobre se minhas vulnerabilidades pessoais indicavam fragilidades nos protocolos de segurança que fornecíamos para proteger suas organizações. Passei meses em reuniões explicando a executivos e membros do conselho como até mesmo as medidas de segurança mais sofisticadas poderiam ser comprometidas por engenharia social e manipulação, como a fraude de Jackson tinha menos a ver com vulnerabilidades tecnológicas e mais com psicologia humana. O que me surpreendeu foi que a maioria dos clientes considerou minha disposição em ser transparente sobre o que me aconteceu mais reconfortante do que preocupante. Desenvolvi uma apresentação sobre as lições que aprendi ao ser alvo de um golpista profissional,
transformando minha experiência dolorosa em conteúdo educativo que ajudou agentes de segurança e executivos a reconhecer ameaças semelhantes em suas próprias organizações. A apresentação tornou-se uma das nossas ofertas mais solicitadas, e a Torfield de fato ganhou clientes como resultado da minha discussão pública sobre como a manipulação e a fraude operam na prática, e não apenas na teoria. Mas a reconstrução profissional foi mais fácil do que a recuperação pessoal. Descobri que não conseguia confiar em ninguém de maneiras que antes me eram naturais. Cada pessoa nova que eu conheci era avaliada através de uma lente de suspeita que eu não conseguia desligar. Cada ato de bondade era examinado em busca de segundas intenções. Cada relacionamento era testado quanto a sinais de manipulação ou fingimento. Eu sabia intelectualmente que essa não era uma maneira saudável de viver, que Jackson havia prejudicado algo fundamental na minha capacidade de me conectar com outras pessoas. Mas saber algo intelectualmente e ser capaz de mudá-lo emocionalmente eram desafios completamente diferentes. Diana percebeu a mudança em mim durante nossas reuniões semanais de planejamento. 6 meses após a sentença de Jackson, ela me trouxe café numa manhã e fechou a porta do meu escritório antes de se sentar em frente à minha mesa. Você precisa conversar com alguém, disse ela sem rodeios. Um terapeuta? Quero dizer, alguém especializado em traumas. Estou bem, respondi automaticamente, a mesma resposta que dava a todos que perguntavam. Você não está bem, Mia. Você está funcionando, o que é impressionante considerando tudo o que você passou. Mas funcionar não é o mesmo que se curar. Você reconstruiu a empresa. Salvou a casa da sua mãe e colocou Jackson na prisão. Agora você precisa se reconstruir, e isso requer ajuda. Ela tinha razão, claro. Comecei a consultar uma terapeuta especializada em traumas complexos e traição. As sessões foram difíceis, obrigando-me a examinar não apenas o que Jackson tinha feito, mas como isso me mudou, como alterou minha capacidade de existir no mundo com qualquer senso de segurança ou confiança. A doutora Warren não me pressionou para perdoar Jackson, nem para liberar minha raiva ou abraçar a vulnerabilidade novamente. Em vez disso, ela me ajudou a entender que o que eu havia vivenciado era uma forma de violência psicológica. Que minha cautela e suspeita eram mecanismos de proteção que haviam cumprido um propósito importante, mas que precisavam ser calibrados para que não controlassem toda a minha existência. Uma consequência inesperada da divulgação do caso foi a rede de sobreviventes que me procurou, mulheres que haviam sido alvo de golpes semelhantes, que perderam dinheiro, bens ou anos de suas vidas para homens que nunca as amaram. Algumas foram vítimas especificamente de Jackson, outras de outros predadores que agiam com a mesma crueldade calculada. No início, começamos a nos encontrar informalmente, reunindo-nos em cafeterias para compartilhar nossas histórias e percebemos que não estávamos sozinhas no que nos havia sido feito. Raquel Montgomery tornou-se particularmente importante para mim durante esse período. Ela foi a primeira vítima conhecida de Jackson, a médica de Connecticut que perdeu seu consultório e quase $400 mil antes de descobrir a verdade. Raquel passou anos se culpando, questionando seu próprio julgamento, se perguntando como pôde ser tolo o suficiente para confiar em alguém tão completamente. Conhecê-la e ouvir sua história me ajudou a entender que o que havia acontecido comigo não tinha a ver com minha inteligência, sofisticação ou competência profissional. Tinha a ver com o encontro com alguém cuja habilidade era inteiramente voltada para a manipulação e o engano. Juntos, Raquel, eu e vários outros sobreviventes formamos o que chamamos de Rede de Prevenção à Fraude. Palestramos em conferências sobre crimes financeiros e fraudes domésticas. Escrevemos artigos para publicações de negócios sobre os sinais de alerta de manipulação sistemática. Lutamos por proteções legais mais robustas para vítimas de fraude e por melhores sistemas de apoio para pessoas que tentam reconstruir suas vidas após terem sido sistematicamente destruídas. O trabalho me deu um senso de propósito que ia além da minha própria recuperação. Ele me permitiu acreditar que algo bom poderia surgir da pior experiência da minha vida. 2 anos depois daquela quarta-feira à tarde em que esqueci meu passaporte e acidentalmente descobri a verdade, eu estava no meu novo apartamento em Manhattan, olhando para o meu reflexo no espelho do banheiro. A mulher que me encarava era diferente da pessoa que eu havia sido. Mais dura em alguns aspectos, mais cautelosa, menos disposta a confiar em alguém sem confirmação, mas também mais forte, mais resiliente, mais segura de suas próprias capacidades e discernimento. Eu havia vendido a casa de tijolos marrons no Brooklyn 6 meses após a sentença de Jackson. Não conseguia continuar vivendo no espaço onde ele havia desempenhado seu papel mais importante,
onde cada cômodo guardava memórias agora contaminadas pela consciência de que nada havia sido real. Meu novo apartamento era menor, um apartamento de 2 quartos no Upper West Side com janelas grandes que inundavam o espaço com luz natural. Eu o decorei cuidadosamente com móveis que escolhi pessoalmente, obras de arte que tinham um significado especial para mim, livros que enchiam as prateleiras e me lembravam que o conhecimento e a compreensão valiam a pena serem buscados, mesmo quando vinham acompanhados de dor. Eu namorava ocasionalmente, mas nunca seriamente. Jantava com homens que conhecia no trabalho ou que me eram apresentados por amigos. E eu sempre era cordial e às vezes até gostava da companhia deles. Mas nunca permiti que ninguém se aproximasse de verdade, nunca abaixei as barreiras que havia construído para me proteger da vulnerabilidade. Algumas pessoas me disseram que eu estava sendo cautelosa demais, que precisava aprender a confiar novamente ou passaria o resto da vida sozinha. Mas eu discordei dessa avaliação. Eu não estava sendo excessivamente cautelosa. Estava sendo cautelosa na medida certa. Eu havia aprendido do que os seres humanos são capazes quando têm acesso à nossa confiança e aos nossos recursos, e não tinha a menor intenção de esquecer essas lições. Minha mãe se preocupava comigo, embora tentasse esconder. Ela vinha ao meu apartamento e comentava sobre o silêncio, a sensação de vazio apesar dos móveis e das obras de arte. Perguntava se eu tinha conhecido alguém interessante ultimamente, num tom cuidadosamente casual, mas com a preocupação evidente por trás de tudo. Eu a tranquilizava, dizendo que estava bem, que estava focada no meu trabalho, na minha causa e na vida que estava construindo nos meus próprios termos. Ela sentia e dizia que entendia, mas eu conseguia ver em seus olhos que ela se perguntava se Jackson não havia roubado não apenas dinheiro, mas também a minha capacidade de acreditar em conexões humanas genuínas. Talvez ele tivesse. Ou talvez eu simplesmente tivesse aprendido uma verdade sobre o mundo que outras pessoas tiveram a sorte de evitar. De qualquer forma, a mulher no espelho era a mulher em que eu me tornará. Não quebrada, apesar do que os outros pudessem pensar. Não danificada irreparavelmente, simplesmente transformada de maneiras que não podiam ser desfeitas, carregando um conhecimento que não podia ser esquecido, vivendo com uma clareza sobre a natureza humana que era ao mesmo tempo um fardo e uma proteção. Às vezes eu pensava em Jackson, preso em uma penitenciária federal no interior do estado, onde passaria os próximos 15 anos. Eu me perguntava se ele entendia o que tinha feito, se sentia remorso pelas vidas que destruíra ou se simplesmente se arrependia de ter sido pego. Eu suspeitava da última opção. Pessoas como Jackson não sentiam remorso genuíno porque não viam os outros como seres humanos completos. Éramos recursos a serem explorados, papéis a serem desempenhados, obstáculos a serem superados ou evitados. Mas ele havia cometido um erro crucial. Ele havia escolhido como alvo alguém que se recusava a ser destruído, alguém que tinha os recursos, a inteligência e a pura e obstinada determinação para revidar. E, ao fazer isso, ele criou exatamente o tipo de inimigo que deveria ter mais temido. A mulher no espelho sorriu levemente com esse pensamento, depois se virou e voltou a viver a vida que havia construído sobre as ruínas da traição. Se esta história de vingança estratégica te prendeu até o fim, clique em gostei agora mesmo. Minha parte favorita foi quando Mia ficou parada no hall de entrada ouvindo a conversa telefônica de Jackson, percebendo naquele instante que todo o seu casamento havia sido uma grande mentira. Qual foi o seu momento favorito? Deixe um comentário abaixo. Não perca mais histórias envolventes como esta.